Olá pessoal, nesta videoaula vamos fazer um exercício sobre projeto RTL, tá? Mas primeiramente vou apresentar alguns conceitos e definições sobre o assunto, tá? E depois apresentamos alguns exercícios. Bom, as primeiras definições são sobre bloco de controle e bloco operacional, tá? Então, bloco de controle é um circuito sequencial que controla as saídas booleanas a partir de entradas booleanas, tá? E segundo o comportamento específico, geralmente ordenado no tempo. E geralmente as FSMs, as máquinas de estados finitos, são usadas para modelar o bloco de controle. Por outro lado, o bloco operacional ele tem entradas e saídas de dados. Ele é baseado no uso de registradores para armazenar dados. Ele também utiliza unidades funcionais, ou seja, unidades operacionais, certo? Que realizam operações aritméticas, operações lógicas ou relacionais, ou seja, de comparação, tá? E transformam os dados usando essas unidades funcionais, tá? Os blocos operacionais são conhecidos, ou melhor, os componentes do bloco operacional são conhecidos como componentes do nível de transferência a registradores, justamente porque os dados são transformados nessas unidades operacionais e a informação é transferida de um registrador para outro para justamente poder manipular os dados, tá? Outra definição muito importante é sobre máquinas de estado finito de alto nível. Também são chamadas algumas vezes de máquinas de estado algorítmica, MAE. Tá? Então, essas máquinas de estado de alto nível são máquinas de estados com características adicionais, onde as condições de transição de estado não são apenas simples condições booleanas, verdadeiro ou falso, tá? Mas elas permitem, ou melhor, essas condições de transição elas são mais complexas, elas envolvem cálculo de operações, certo? Comparações, esse tipo de coisas, tá? Então, essas máquinas de estado de alto nível, elas permitem a descrição de algoritmos, certo? De processos, de cálculos que envolvem mais do que dados booleanos, tá? Então, imaginem, por exemplo, que queremos calcular a função f de x, que é igual a vezes o somatório desde 1 até 8 de x quadrado, tudo isso mais b. E a gente faz o cálculo sempre quando a seja maior que uma constante, tá bom? Um pseudocódigo disso ali, ou seja, um possível algoritmo para calcular isto aqui, certo? Poderia ser primeiro em um estado inicial, certo? Aguardar por um sinal lógico booleano nesse caso, chamado start. Então, se start é igual a 1, começamos um novo cálculo. No segundo estado, talvez fazer a leitura do valor de x, do valor de a e do valor de b, né? Que a e b são parâmetros, né? Os valores de x vão entrar sequencialmente, mas os valores de a e b sempre são os mesmos, tá? Pelo menos para um conjunto de valores de x, certo? Então, a gente deve verificar se a é maior que uma constante, então temos que ler a constante também, tá? Neste passo aqui. Aqui deveríamos ler também a constante, beleza? Bom, no terceiro estado vamos ficar em um loop, certo? Que vai de 0 a 7, em lugar de ir de 1 até 8, podemos ir de 0 até 7. E então se a é maior que aquela constante, então calculamos x quadrado. Se não, voltamos para o estado inicial e aguardamos um novo start, um novo início, né? Bom, caso que a seja maior que a constante, então no estado 4 multiplicamos, talvez aqui precisamos, neste loop de 1 até 7, não só calcular x quadrado, mas acumular, certo? Os x quadrados, tá bom? Então aí talvez precise de dois estados, um para multiplicar x vezes x e depois para acumular, depois x vezes x e acumula com o resultado anterior, tá? Depois disso, em um estado aqui, poderíamos multiplicar esse resultado daqui vezes a, certo? E depois de ter feito essa multiplicação, somamos b, ok? E pronto, aí já está o resultado esperado, o resultado dessa função, certo? Então deveríamos
voltar para o estado inicial fazendo com que a saída do sistema seja igual a 1, ou seja, um reg, uma flag avisando, opa, terminei de fazer o cálculo, e pode pegar o valor daqui da saída, que provavelmente esteja registrado, né? Então vejam só, um pouco mais, de forma mais gráfica, essa máquina de estados estaria funcionando assim: um estado inicial, onde eu permaneço enquanto o estar não seja 1, se estar igual a 1, vou para o estado E1, onde eu faço uma nova leitura de dados, no valor de x, certo? Talvez a primeira vez que eu entro aqui em E1, preciso fazer a leitura do parâmetro A, do parâmetro B e da constante, beleza? Aí, se A é maior que uma constante, observem isso aqui, já não é uma simples condição booleana, certo? Como a gente vem trabalhado até este momento na nossa disciplina, certo? As transições dos estados, as condições, costumam ser apenas condições booleanas. Aqui não, certo? Aqui já é, se A é maior que uma constante, isso já envolve uma comparação, certo? Então, se A é maior que uma constante, eu vou para o estado E2, onde calculo x quadrado, e se não, eu volto para o estado inicial, onde eu vou aguardar por um novo start. Essa aqui é uma condição booleana de transição, tá? Bom, a partir do estado E2, quando eu termino de calcular x quadrado, eu devo acumular, e veja que eu vou ficar fazendo isso enquanto que um contador seja menor que 8, ou seja, de 0 até 7, ele vai fazer isto, lê x quadrado, perdão, lê o valor de x, calcula x quadrado, acumula, certo? Lê o valor de x, calcula x quadrado e acumula, certo? O resultado da acumulação provavelmente vai ser registrado. Agora, quando esse contador é igual a 8, tá? Ou seja, aqui dentro deste estado não só está acumulando, mas também incrementando o contador, este contador aqui, ok? E se esse contador chegar ao valor de 8, porque ele já fez todo este processo aqui, agora ele tem que multiplicar pela constante A, depois somar B e incondicionalmente ele vai para o estado inicial, tá bom? Agora, para implementar esse tipo de máquina de estado algorítmica ou máquina de estado de alto nível, a gente utiliza o projeto RTL, que consiste na conexão de um bloco de controle, onde temos uma máquina de estados clássica, ou seja, esta máquina de estados algorítmica, ela vai virar uma máquina de estados clássica com condições de transição booleanas, certo? Como estamos acostumados. Agora, esse bloco de controle, ele tem entradas, certo? No caso, o start e a saída ready, tá? Mas ele se comunica com um bloco operacional, que é onde vamos transformar os dados, onde vamos fazer as operações, tá? Então, esse bloco operacional tem entradas de dados, no caso, o valor de x, parâmetros A e B, tá? Esse valor de x pode estar entrando em uma sequência de dados, e tem vários modelos para fazer isso. Pode ser um modelo síncrono ou um modelo tipo data flow, certo? Enfim, tem várias estratégias para fazer isso. Então, se o dado está entrando por aqui, certo? Eles vão ser manipulados usando ULAs, usando registradores, transferência de informação entre registradores, comparadores, deslocadores, entre outras unidades funcionais. E depois temos aqui a saída dos dados, tá? No nosso caso, f de x aqui, ok? Agora é necessário que cada registrador, cada unidade funcional, cada registrador, certo? Ele tem entradas de controle, que são saídas de controle da nossa máquina de estados clássica, ou seja, do bloco de controle. Ele controla quando que um registrador vai fazer o load, ou quando vai fazer o clear, ou quando uma unidade funcional, como comparador, como uma aula, quando que ela vai operar, beleza? Por exemplo, a saída de um comparador, aqui, quando A é maior que uma constante, é uma saída booleana, que são entradas de controle do bloco de controle, tá? E com elas, com essas sinais booleanos, aí vamos fazer as transições, as condições de transição de estado. Beleza? Bom, então o método de projeto RTL, ele consiste em 5 passos principais. E o primeiro é o mais importante, tá? É aqui que está a parte intelectual, certo?
Os outros passos, eu já vou mencionar eles, mas eles são bem braçais e bem técnicos. Ok? O primeiro passo, que é o mais importante, consiste na obtenção de um algoritmo ou de uma máquina de estado de alto nível. Então, a partir da formulação de um problema, temos que obter um pseudocódigo e, a partir desse pseudocódigo, uma máquina de estado de alto nível. Isso nos vai permitir estabelecer o que são variáveis do algoritmo, tá? Não confundam as variáveis com variáveis em VHDL, são as variáveis do algoritmo, tá? Essas variáveis são mapeadas para registradores ou para módulos de memória, e aqui o objetivo é especificar os registradores, quantos registradores vamos precisar, ok? Essa máquina de estado de alto nível também nos permite estabelecer quais operações são necessárias, ok? Essas operações vão ser mapeadas em unidades funcionais. E ainda nos permite estabelecer a relação entre esses operadores e variáveis, tá? Ou seja, determina recursos de interconexão no circuito, no bloco operacional. E aqui o objetivo então é determinar quais são as transferências entre os registradores, entre as entradas e um registrador, ou entre um registrador e uma saída, tá? Então podem ver que aqui está a parte intelectual da coisa. Tá bom? Daí para lá é mais braçal. Então o segundo passo consiste na criação do bloco operacional, tá? Não é que seja algo simples, mas existem técnicas que a gente pode seguir para isso, tá? E a gente faz isso usando o VHDL, certo? Claro que aqui envolve uma parte intelectual e a experiência é o nosso melhor amigo aqui, tá? Mas no bloco operacional, então, a gente identifica, olha, quais são as operações e implementamos essas operações em VHDL, quantos registradores são, quantas operações estão sendo implementadas simultaneamente e coisas do tipo. Bom, no terceiro passo, fazemos a conexão do bloco operacional com o bloco de controle, tá? Ou seja, determinamos estas conexões aqui. Quantas entradas e quantas saídas de controle precisamos, beleza? E com isso já temos a capacidade de obter a máquina de estados clássica, essa máquina de estados aqui, ó, máquina de estados clássica com condições de transição booleanas, tá? E podemos substituir, certo? As operações com dados por sinais de controle, né? Então esse é o intuito. Essa máquina de estados clássica vai controlar as operações do bloco operacional, certo? Através desses sinais de controle. Esses sinais de controle são estes aqui, tá? Finalmente, podemos, uma vez que já conectamos o bloco de controle com o bloco operacional, certo? Podemos determinar a frequência de relógio, que geralmente é o caminho crítico. A frequência depende do atraso, do comprimento do caminho crítico, certo? E esse caminho crítico geralmente vai estar dentro do bloco operacional, tá bom? Bom, dado que este primeiro passo é o mais importante, tá? Eu vou abrir um pouco as definições sobre variáveis, sobre operadores e sobre conexões, tá? Vamos expandir um pouco isso ali. Então, as variáveis do algoritmo ou da máquina de estados de alto nível, elas armazenam valores que são utilizados no decorrer de uma computação, de um cálculo. Tá? No caso de uma máquina de estados algorítmica, uma MEA, a utilização das variáveis está associada aos estados da máquina, ok? E uma variável torna-se ativa ao receber um valor e deixa de ser ativa depois da sua última utilização, depois que esse valor foi utilizado pela última vez, tá? Aí vem duas dicas. A primeira, as variáveis que não são ativas ao mesmo tempo podem compartilhar o mesmo registrador, tá? Então, dado que essas duas variáveis não estão sendo utilizadas ao mesmo tempo e seu valor não está sendo consumido ao mesmo tempo, então não preciso ter dois registradores separados. Eu poderia primeiro armazenar uma variável, certo? Processar, depois absorver essa informação, tá? E depois, de alguma maneira, outra variável poderia chegar e ser armazenada nesse mesmo registrador. Isso nos permite economizar recursos. A segunda dica é que variáveis não utilizadas ao mesmo tempo, ou seja, quando a informação não é absorvida ao mesmo tempo, podem compartilhar conexões, tá?
Então, imaginem que vocês têm duas variáveis, certo? Dois registradores. Em lugar de ter um caminho de dados saindo de cada registrador, poderíamos ter uma única conexão. Isso se chama barramento, certo? E compartilhar conexões, tá bom? Imagine as conexões de um banco de registradores, tá? Bom, sobre as operações de um algoritmo ou de uma máquina de estado de alto nível, essas operações utilizadas em um mesmo estado exigem unidades funcionais próprias, tá? Ou seja, elas vão estar sendo implementadas simultaneamente, tá? Operações idênticas executadas em estados diferentes podem ser realizadas pela mesma unidade funcional. Então, dado que não estão sendo usadas ao mesmo tempo, posso compartilhar a mesma unidade funcional para implementar as mesmas operações, certo? E operações diferentes, mas não simultâneas, podem ser agrupadas em uma única unidade funcional. De novo, também tentando economizar recursos de hardware. Bom, sobre conexões do algoritmo ou da máquina de estados de alto nível, a circulação de dados por unidades funcionais e registradores pode ser compartilhada por barramentos, tá? Isso ajuda a aliviar a quantidade de conexões entre as unidades funcionais e os registradores. A utilização de vários barramentos aumenta o grau de paralelismo da máquina de estado de alto nível, e o número de conexões que chega a um destino comum exige a utilização de multiplexação. Tá? Imagina então que temos um barramento ou então temos várias informações de vários registradores chegando ao mesmo ponto, essa informação. Quando isso é necessário, temos dois caminhos. Ou multiplexamos no tempo, usando então barramento, então temos um único canal de comunicação, e então a gente envia primeiro uma informação e depois outra, tá? Ou então fazemos uma multiplexação espacial usando um multiplexador mesmo, tá? Bom, a otimização de uma máquina de alto nível é um processo complexo, tá? Ela consiste na redução de recursos necessários à execução do cálculo da computação em termos de tempo de execução, ou seja, quanto mais otimizada essa máquina de estados algorítmica, melhor o tempo de execução, tá? Também deve otimizar em termos de quantidade de recursos necessários, ou de hardware necessário para executar o algoritmo, e entre outros aspectos como precisão, potência consumida, testabilidade, robustez, entre outros, tá? Lembrem dos critérios de otimalidade de circuitos quando a gente projeta um circuito integrado lá nas nossas primeiras aulas, tá? Então, otimizar uma máquina de estados algorítmica ou uma máquina de estados de alto nível envolve tudo isso aqui. A ideia é compartilhar recursos e fazer que o circuito seja o mais rápido possível, tá? Mas isso nem sempre é possível, isso é um processo complexo porque os critérios são contraditórios muitas vezes. Tá? Então, se eu aumento o paralelismo, melhora o tempo de execução, tá? Talvez vou ser mais rápido, mas vou consumir mais hardware e, portanto, vou dissipar mais potência. Tá? Bom, eu vou parar por aqui a aula sobre definições e já volto para fazermos um primeiro exercício, ok?